Estamos começando mais um Saúde Ativa. Por aqui teremos informações sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com a dermatologista a doutora Caroline Paes sobre o câncer de pele. Conversaremos ainda com o médico Dr. Almir Santana sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS. Não saia daí. Foi aprovado em redação final o projeto de lei número 47 de 2021 do vereador Dr. Manuel Marcos. Essa propositura altera parte da Lei Municipal número 4.804, aprovada em junho de 2016, instituindo a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão no município de Aracaju. Você fuma e quer largar o vício? A população aracajuana conta com um serviço gratuito ofertado no Centro de Especialidades Médicas, o CEMAR do Siqueira Campos. O programa de combate ao tabagismo é disponibilizado pela Secretaria Municipal da Saúde. Ao procurarem o serviço, os cidadãos passam por uma consulta com uma médica pneumologista, recebem medicação gratuitamente e recomendações. O serviço é porta aberta e você pode procurar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Os interessados precisam residir na capital e apresentar o cartão do SUS. Vamos agora a mais uma edição do Confissões de uma Bactéria. Neste sexto episódio, você vai conhecer os riscos da automedicação e o uso abusivo dos antibióticos sem a devida orientação médica. Esta série é produzida pelo Ministério da Saúde. Oiê! É a Teri! Já tava com saudade, sabia? Desde que vim parar nessa bexiga, minha vida virou uma balada só. E tá um calorão aqui. Deve ser a febre da garota. Até que tentaram acabar com a nossa festa, mas a mãe da menina pegou um antibiótico que tinha sobrado de um tratamento da vizinha. Não consultaram médico nem nada. Melhor pra gente, porque esse antibiótico sem receita não era pra esse tipo de infecção. E aí, a nossa festa continua firme. Oba! Não para de pintar mais bactéria. Ai, gente, não empurra. Vai lá pro rim, tem mais espaço lá. A menina não tá legal. Nossa, ela tá no hospital, tendo que tomar os antibióticos pesados. E na veia. Ui, agora vai dar ruim, viu? Porque esse remédio aí é forte. Perdemos, galera! Mas tem umas bactérias diferentes aqui. Por onde elas entraram? Ah, foi pela agulha ali no braço da menina. É bactéria hospitalar, bombada. E elas nem tinham pro antibiótico. Será que elas dão uma força pra gente? Elas compartilharam com a gente as manhas de ficar resistente e dar um olé até nos antibióticos fortões. Uhul! Deu certo! Agora eu também sou uma bactéria multiresistente e nada poderá me deter. Quer saber mais? Veja então o próximo episódio das minhas Confissões de uma Bactéria. Agora vamos conversar com um dos nossos entrevistados de hoje, a dermatologista a doutora Caroline Paes, e ela vai falar sobre o Dezembro Laranja, que é o mês de combate ao câncer de pele. Também vai responder algumas perguntas da população. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Oi, Dayana, muito obrigada pelo convite. Doutora, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que a gente negligencia muito no dia a dia, né? Que é o câncer de pele. Inclusive, agora, este mês de dezembro, é o mês da campanha Dezembro Laranja. Então, fala pra gente, doutora, sobre a importância, né, desta ação, desta campanha para a sociedade. O Dezembro Laranja é o mês de conscientização, prevenção e combate ao câncer de pele. E o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum do mundo. E ele vem aumentando sua incidência no mundo inteiro. Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Então, aproveitando a deixa que a senhora disse do aumento, né, do câncer, a que isso se deve? A que a senhora considera que esteja aumentando com tanta frequência o número de pessoas com este problema?
Existem vários fatores, então a exposição solar é muito importante, o histórico de exposição solar na população, o envelhecimento da população também, então toda aquela geração de que tomou sol lá atrás, sem protetor solar, sem essa informação, hoje a gente atende esses pacientes já com sinaizinhos suspeitos de câncer de pele. E a questão da detecção, então os pacientes já estão mais atentos aos sinais suspeitos, então já procuram um dermatologista por conta dessa informação. E a detecção por parte do dermatologista. Então, hoje existem exames mais acurados para o diagnóstico precoce, que é extremamente importante para o sucesso no tratamento. E em relação aos tipos, doutor, existe mais de um tipo de câncer de pele? Existem alguns tipos de câncer de pele. E os mais comuns são os carcinomas, carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, e o melanoma. Os carcinomas, eles são a maior parte dos tumores, e são lesões, geralmente, que a gente consegue curar num tratamento adequado, principalmente quando o diagnóstico é precoce. O melanoma, ele é mais raro, mas ele é potencialmente mais agressivo, então a gente tem que tomar mais cuidado. E essa exposição solar, que muitas vezes já começa na infância, ela pode influenciar num problema futuro, ou seja, no câncer de pele futuro? Com certeza. A exposição solar na infância e adolescência, ela pode servir como fator de risco para a vida toda. Então, basta uma queimadura solar na infância que já serve como um marcador de risco. Se o paciente teve 5 queimaduras, o risco dobra. Então, é importante a proteção desde a infância. Então, essa proteção, quando é que deve se iniciar? Porque a gente tem muitas dúvidas em relação a isso. Eu imagino que as pessoas que estejam nos assistindo também, né? O bebezinho a gente já precisa usar protetor, a partir de que idade? A exposição diária é necessária, não é? O protetor solar a gente recomenda a partir dos 6 meses de idade. Tá, 6 meses de idade, mas antes disso o bebê, o ideal é evitar que ele tome muito sol, né, doutora? Isso, nesses casos eu sempre sigo a recomendação do médico pediatra da criança. Como é que os pais podem intensificar esses cuidados? Porque assim, 6 meses, mas depois a criança ela vai se desenvolvendo, vai brincando com os amiguinhos na rua. Os pais têm que ter esse cuidado, saiu de manhã para brincar, tem que passar protetor, isso tem que ser bem frequente. A gente recomenda, principalmente quando a gente vê um histórico familiar importante de câncer de pele, quando a gente vê o fenótipo, então é uma criança que tem uma pele mais clarinha, um cabelo loiro, ruivo, um olho mais clarinho, a gente já sabe que tem um fator de risco ali mais importante. E hoje é muito legal, quando a gente vai na praia, piscina, a gente já vê as crianças com blusinha de proteção UV, chapéuzinho. Essa proteção é muito mais notável, essa informação, né, chegando em todo mundo hoje. Quando você fala dessa questão de histórico familiar, e aí vem aquela dúvida, a probabilidade de alguém que já teve câncer de pele na família aumenta mais o índice de outra pessoa ter? Seria um parente de 1º grau, 2º grau? Como é que funcionaria isso, doutor? Com certeza. Então, o histórico familiar pesa bastante como fator de risco. Então, a gente primeiro avalia que tipo de câncer de pele o familiar teve, né? Então, se foi um melanoma, se foi um carcinoma, se tem outros tipos de tumores na família, porque às vezes, por exemplo, um membro da família teve melanoma, outro membro da família teve um câncer de pâncreas. Parecem ser doenças diferentes, mas às vezes é a mesma mutação genética que causa. Então, sempre nas minhas consultas, eu faço um rastreamento bem detalhado desse histórico de neoplasia na família. E voltando um pouco para falar das crianças, qual é a diferença? A gente vai nas farmácias, nos mercados comprar o protetor. E aí verifica lá, este é para criança, este não é. Qual é a diferença desse tipo de protetor? As pessoas podem utilizar um protetor de adulto na criança, não faria efeito? Em criança, geralmente a gente indica filtro solar físico, que é aquele que reflete a luz do sol. Existem filtros solares químicos, que são como uma esponja, eles absorvem a radiação. Mas o físico ele reflete, então é mais adequado para criança, gestante, pacientes muito alérgicos. Doutora, fomos às ruas e a população tem muitas dúvidas em relação a esse tema. Vamos ouvi-las? Doutora, qual a importância do uso do protetor solar em relação ao câncer de pele? Oi, Karine, obrigada pela pergunta. O protetor solar ele é muito importante porque a gente já sabe que os tipos de câncer de pele estão muito associados à exposição solar. Então, tanto carcinomas, que estão relacionados à exposição solar crônica, quanto melanoma, que é aquela exposição solar recreativa, de quem vai no sol só na época de férias. A gente sabe que tudo isso é um fator de risco muito importante para o câncer de pele. Então, a forma que a gente tem de proteger é usando o protetor solar certinho. Então, não esqueçam o protetor. Aquela desculpa, né? Esqueci. Então, deixam na bolsa, deixam em casa, porque aí não vai haver desculpas, né? Tem outra pergunta, doutora. Vamos ouvi-la. Doutora, o câncer de pele é hereditária?
Oi, Helena. Então, em alguns casos, sim. Então, o histórico familiar é muito importante quando a gente vai avaliar o paciente. Conta sempre como um fator de risco se alguém na família já teve câncer de pele, principalmente melanoma. Exatamente. Aí falando do melanoma, uma pessoa teve a doença, fez o tratamento, frequenta sempre o dermatologista. Isso quer dizer que ela está liberada para retomar e tomar um sol novamente? Liberada não. Eu sempre peço que seja com muita cautela. Então, eu sempre avalio primeiro como que são os hábitos do paciente, se tem hábito de fazer alguma caminhada, alguma atividade ao ar livre para recomendar da melhor forma. Então, o que eu sempre recomendo? Então, uso regular de filtro solar pela manhã e reaplicar a cada 2 horas. Evitar se expor em horários de pico, então aquele horário de 10 às 15, às 16, que é um sol mais prejudicial nesse sentido de câncer de pele. Sempre que for sair, então colocar um chapéuzinho, óculos, blusa de proteção UV e evitar excessos, né? Então essa conversa é sempre bem clara, mas liberado para tomar sol sem cuidado, não. Eu acho que essa sua resposta reforça para as pessoas que precisam, por exemplo, o sol ele traz um benefício para a saúde, um benefício psicológico. A gente fala às vezes que vai à praia, né, tomar um banho de mar, tomar um sol, voltar bastante renovado. Então existem pessoas também que por alguma necessidade, talvez física, ela precisa tomar sol diariamente. Então esses são os cuidados que ela precisa ter, né, doutora, caso haja essa necessidade diária. Isso mesmo. Pessoas que trabalham expostas ao sol, doutora, como por exemplo os motoboys, eles já utilizam aquela proteção, às vezes tem um capacete, podem usar protetor, aquelas camisas, né, com proteção UV. Além disso, eles precisariam fazer outra coisa e, por exemplo, outra curiosidade, existem comprimidos que ajudam a talvez assim, eliminar um pouco desse sol na pele? Existem alguns chamados fotoprotetores orais, que são antioxidantes geralmente, que diminuem a sensibilidade da pele à radiação, mas isso no sentido de câncer de pele não é muito bem estudado, esclarecido, então não é uma recomendação formal. Seria algo a mais, mas geralmente a recomendação é o uso regular de filtro solar. Em relação às roupas de proteção, elas costumam sim proteger, mas a gente tem que ficar atento aonde a roupa não alcança. Então, se às vezes a mão não alcança, a orelha não alcança, aí esses lugares que a gente tem que reforçar o uso e lembrar de reaplicar o filtro solar. Doutora, falando da mão, eu lembrei de uma coisa. Geralmente as pessoas, a gente observa muito que as mãos, elas envelhecem mais rápido, né? A gente não tem o cuidado de usar protetor. Então, o interessante é que a gente utilize o protetor solar nas mãos. Inclusive, quem tem carro, tem hábito de dirigir, é muito comum a mão ficar exposta. E aí surgem aquelas manchinhas que a gente chama de melanose solar no dorso das mãos. Então é importante lembrar de proteger as mãos também. Então a gente pode avaliar que as mãos são referência. Se você não está usando protetor no rosto, vai envelhecer muito mais rápido. Vai demonstrar, né, que está mais velho muito mais rápido. Existe também outra curiosidade. As pessoas acham que o protetor ele tem que ser usado apenas nos momentos em que a gente está no sol. Faz-se necessário, por exemplo, estamos aqui no estúdio, há luzes, ou em casa, no computador, essas luzes, elas também podem trazer algum dano à pele, então é necessário que a gente utilize em casa o protetor solar? Sim, em casa, em relação à luz artificial, a gente fica mais atento à mancha. Então, paciente que tem melasma, tem tendência a manchar, a gente pede para usar o protetor solar mesmo em ambiente fechado, principalmente protetor com cor de base, que ele protege melhor. Então, no inverno, tá chovendo muito, tá frio, vai usar tem que sair com protetor, do mesmo jeito. Eu peço para usar. A radiação, ela atravessa as nuvens, então mesmo no dia nublado, no dia chuvoso, é importante usar o protetor solar. E a radiação atravessa vidro, a UVA ela atravessa vidro. Então mesmo que às vezes pareça não estar diretamente no sol, seja no ambiente aqui mais fechadinho, mas ainda assim tem radiação. Certo. Vamos agora para um pequeno intervalo e na volta vamos ouvir mais perguntas da população, doutora. Eu aguardo você. Fiquem aí. Estamos de volta com mais um Saúde Ativa e a nossa entrevistada de hoje é a dermatologista, a doutora Caroline Paias, e estamos falando sobre o Dezembro Laranja, que é o mês de combate ao câncer de pele. Doutora, retomando aqui o nosso bate-papo e agora vamos ouvir mais perguntas da população. Qual são o tipo de câncer de pele, doutora? Oi, dona Maria. Então, existem alguns tipos de cânceres de pele, mas os mais comuns são os carcinomas, carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, e o melanoma. Os carcinomas, eles são mais comuns e o melanoma, apesar de ser mais incomum, a gente tem que ficar atento porque tem maior risco de gravidade. Tem mais uma pergunta, a última da população. Vamos ouvir.
Doutora, se aparecer uma mancha no meu corpo, significa que pode ser um câncer de pele? Oi, Rosângela. Então, existem alguns sinais que a gente pede, sempre orienta para os pacientes ficarem atentos se surgirem. Então, aquela feridinha que não cicatriza, que já usou uma pomadinha, não melhorou, já é algo para a gente ficar atento e procurar o dermatologista. E sinais. Então, pintas que você já tinha, o que surgiu, principalmente se for um sinalzinho grande, maior que 5 milímetros, tiver uma borda assimétrica, tiver 2 ou mais cores, está mudando, está crescendo, mudou qualquer coisa naquele sinalzinho que tinha faz tempo, isso tudo a gente tem que ficar atento a procurar o dermatologista. O ideal também, doutora, é a gente pedir até ajuda a quem esteja mais próximo, o marido, a esposa, o pai, a mãe, porque podem existir sinais em locais que a gente não olha diariamente, né? Como as costas, por exemplo. Com certeza, geralmente sinalzinho nas costas, quem nota é a esposa, é o familiar, o paciente mesmo, difícil de ver. Pois é, o sol a gente já sabe que é um grande vilão para o câncer de pele, mas existem outros fatores que também possam contribuir para o aparecimento dessa doença? Com certeza. Então, o histórico pessoal de câncer de pele, quem já teve um câncer de pele tem muito mais chance de ter um segundo do que quem nunca teve. Histórico familiar, como a gente já conversou aqui, então, se alguém na família já teve câncer de pele, a gente fica mais atento. Pacientes de pele clara, olhos claros, cabelos loiros ou ruivos, pacientes com muitos sinaizinhos, com muita tendência à sardinha. Bronzeamento artificial, muita gente não sabe, mas foi proibido no Brasil faz tempo, porque tem o risco comprovado de associação com câncer de pele. Algumas doenças genéticas, como albinismo, pacientes tabagistas, pacientes com aquelas úlceras por problema vascular que não cicatrizam, ali tem uma tendência também de formar câncer de pele. E pacientes transplantados que usam aquelas medicações imunossupressoras também predispõem ao aparecimento de câncer de pele, dentre vários outros fatores que a gente tem que ficar sempre atento. Existem lugares no corpo que a gente está, principalmente o rosto, e a gente cuida, né? Então agora ficar mais atento à questão das mãos. Mas existe uma área que eu acho que ninguém lembra, que é o couro cabeludo. Quais são os cuidados que a gente precisa ter, não só para as pessoas que são calvas, né, que o couro cabeludo fica mais exposto, mas as pessoas normais no dia a dia, gente, é necessário que use chapéu, boné, algum tipo de proteção? Com certeza, o câncer de pele no couro cabeludo é relativamente comum, principalmente nos pacientes que se expuseram muito ao sol durante a vida, mas a gente tem que lembrar que não é só o sol que causa o câncer de pele, então aquele histórico familiar, todos os outros fatores de risco que a gente conversou servem como algo a mais para a gente ficar atento. Então, várias vezes eu já examinei couro cabeludo de paciente que tem cabelo que não é calvo e tinha câncer de pele. Mas se o paciente tem um hábito maior de exposição, aí a gente tem que ficar mais atento ainda a usar um chapéu, ficar atento, principalmente em pacientes calvos, que além do chapéuzinho eu recomendo também o protetor solar e lembrar de passar e reaplicar. E quem tem o lúpus, quem teve o lúpus eritematoso, ele tem maior risco de ter também o câncer de pele? Existe uma meta-análise de 2018 em que o lúpus mostra que o lúpus ele é associado a vários tipos de neoplasia, incluindo o câncer de pele não melanoma. E, paradoxalmente, em relação ao câncer de pele melanoma, parece ser menor o risco. Então, pacientes que têm lúpus, a gente fica mais atento ao câncer de pele não melanoma, que são geralmente os carcinomas. É importante lembrar que paciente que tem lúpus cutâneo, o sol é um fator de risco para a exacerbação da doença de base. Então, a gente recomenda o protetor solar tanto para o lúpus quanto para a proteção do câncer de pele. E, doutora, quais são hoje os tratamentos existentes para esse tipo de câncer? Câncer de pele, a primeira opção sempre tratamento cirúrgico, é sempre o mais seguro. A gente considera terapias alternativas se a cirurgia não for viável. Então, é um tumor inoperável, é um tumor muito grande no paciente muito idoso que não tem condições de operar, a gente tenta pensar em outras alternativas, mas eu sempre indico a cirurgia como primeira opção. O câncer de pele, ele é um tipo que, por exemplo, a pessoa não percebeu que tem, há uma probabilidade de ele se espalhar pelo corpo, enfim, e chegar até a morte. O câncer de pele, inclusive, ele mata? Ele pode sim levar a óbito, principalmente o melanoma, que tem um potencial maior de metástase e óbito, mas, por exemplo, o carcinoma espinocelular no paciente imunodeprimido, que foi transplantado, usou algum imunossupressor, ele também pode ser um quadro mais avançado. Mas o melanoma, principalmente, a gente tem que ficar mais atento, dentre outros tumores mais raros.
O câncer de pele, ele tem cura? A pessoa que já fez o tratamento, ela está 100% curada? Há uma probabilidade de ela ficar doente novamente posteriormente ou não? Ela pode ficar despreocupada? Quando o diagnóstico é precoce, as chances de cura são superiores a 90%. E como que a gente avalia se o paciente está curado daquele tumor em si? Então, como eu sempre indico o tratamento cirúrgico como primeira opção, então quando a lesão é removida, vem o laudo de biópsia para a gente e a gente vê se o tumor foi completamente removido. Se ele foi completamente removido, a gente considera como curado, mas em caso de melanoma ainda assim é necessária uma segunda abordagem cirúrgica das margens. Mas sim, tem chances de cura superior a 90% se o diagnóstico for precoce. Além das manchinhas, que a senhora já falou anteriormente, existem outros sintomas, por exemplo, quem tem câncer de pele também acaba tendo uma fadiga, um cansaço, fica sem se alimentar, ou somente a mancha, que é o que a gente deve ficar atento e são os indícios de que pode haver um problema ali. Para os cânceres de pele mais comuns, geralmente o paciente não tem sintoma sistêmico, então muitas vezes é só um sinalzinho que na maioria das vezes o paciente nem notou que tinha. E aí, voltando para o protetor solar, né, existe aquela dúvida. Como é que a gente utiliza? Existe alguma forma correta de passar no rosto? Ou então a gente tem que repor quantas vezes ao dia? Porque, por exemplo, eu saí de casa hoje e coloquei o protetor. Ao meu ver, eu acho que eu estou protegida até o final do dia. Isso é verdade? Depende do fator de proteção. Isso. Qual que é a recomendação formal hoje? A gente pede para passar o protetor solar pela manhã e reaplicar a cada 2 horas durante o dia. E em relação à quantidade também, que é uma dúvida muito frequente, tem uma regrinha que é da colher de chá. Então a gente fala que é 1 colher de chá para o rosto, couro cabeludo em quem for calvo e orelhas, pescoço. 1 colher de chá para o membro superior direito, 1 colher de chá para o membro superior esquerdo, 2 colheres de chá para o tronco, então tanto aqui na frente quanto no dorso, 2 colheres de chá para a perna e coxa direita, 2 colheres de chá para a perna e coxa esquerda. Gente, olha, vocês memorizem e gravem, porque a gente precisa seguir essas regras. No Instagram sempre tem essa regrinha com imagem, aí fica mais fácil de gravar. Aproveitando a questão do protetor, a gente vai lá para comprar e tem 30, 40, 50, 100, 200, tô brincando, mas assim, existe porque as pessoas dizem, não, fator tanto já não protege, você pode comprar isso porque dá no mesmo. Qual é o ideal para a gente utilizar diariamente? E outra, existe algum tipo de proteção diferente para uma pessoa de pele clara, para uma pessoa de pele, né, negra? Qual é essa diferença? Hoje a gente recomenda que o fator de proteção seja pelo menos 30, o FPS pelo menos 30, desde que o paciente reaplique. Então, usar pela manhã e reaplicar a cada 2 horas. Mas essa questão da pele negra ou uma pessoa de pele mais clara, muda alguma coisa na questão do fator de proteção? No fator de proteção em si, a gente avalia direitinho se o paciente, principalmente de pele clara, tem maior risco a queimadura. A gente avalia a questão do fator de proteção ser um pouco mais alto. E em pacientes de pele morena negra, se tem tendência a manchar, também a gente usa um fator de proteção mais alto. Doutora, muitas pessoas nos assistem, teimam em utilizar o protetor solar, né? É aquela, como eu disse anteriormente, velha desculpa de que eu esqueci, não deu. A gente vai vendo com o tempo as manchas aparecem, então não é só questão estética, é uma questão de saúde mesmo. Qual conselho, né, para encerrar o nosso bate-papo que a senhora daria para essas pessoas que nos assistem, teimam em fazer isso? Reforçando também para todos eles o cuidado em outras áreas, como falou, o couro cabeludo, as mãos, enfim, todo o corpo. Como a gente conversou aqui, existem vários fatores de risco para o câncer de pele. Então, o histórico pessoal, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o histórico familiar, isso tudo a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar a cor da nossa pele, dos nossos olhos, do nosso cabelo, não consegue mudar o histórico familiar. O paciente que fez transplante, ele tem que usar aquela medicação, então existem vários fatores que a gente não consegue mudar. Mas qual é o fator de risco que a gente consegue cuidar? O que a gente ativamente pode fazer para reduzir nossas chances de câncer de pele? É usar o protetor solar. Então, usar o protetor certinho, evitar horários de pico, lembrar de usar chapéu, blusa com proteção UV, óculos, evitar excesso sempre. Muito, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, esse bate-papo muito bacana. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai ter mais cuidado, né? Vai seguir essas regras. Adorei a questão da colher de chá. Mas, doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. E vocês continuem aí, que no próximo bloco a gente vai ter um outro bate-papo muito bacana. Eu aguardo vocês.
Você acabou de conferir um bate-papo com a dermatologista a doutora Caroline Paes sobre o câncer de pele. Confira agora um bate-papo com o doutor Almir Santana, médico, que vai falar sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS. Agora vamos conversar com um dos nossos entrevistados de hoje, o doutor Almir Santana, e ele vai falar sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS. Doutor Almir, seja muito bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Obrigado por essa oportunidade, nesse dia 1º de dezembro, estar conversando com vocês. É muito importante, mas é um tema muito relevante. Doutor, exatamente, o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Qual a importância desta data para o combate à doença? É uma data que tem a finalidade de estimular a mobilização junto à população, servir de alerta para a população. É uma data assim de chamar atenção, que a AIDS continua, é uma pandemia também, né? Bem mais antiga do que a Covid. Então a gente usa essa data justamente para divulgar os números, divulgar as ações e, acima de tudo, chamar a atenção da população, dos gestores também, que a AIDS é um problema muito sério de saúde pública. Doutor, qual é a diferença que muitas pessoas têm entre HIV e AIDS? É uma pergunta muito frequente. Ter AIDS é a pessoa que já tem a doença se manifestando, com o quadro clínico, sintomas, de acordo com as infecções oportunistas que vai tendo, febre, mais de 2 meses, diarreia, mais de 2 meses, tosse, perda de peso. Esse é AIDS. Ter o HIV é ter o vírus, mas de forma assintomática, quer dizer, quando diz assim, a pessoa tem HIV, é porque ela tem o vírus e o vírus ainda não se manifestou. E é isso que é uma outra dúvida, né? O senhor citou alguns sintomas da pessoa que tem a AIDS. Existem outros sintomas também. E depois que a pessoa é infectada, em quanto tempo mais ou menos, doutor, ela se manifesta? Se manifestar? A depender de cada caso, do organismo, às vezes não se manifesta. A pessoa permanece assintomática o tempo todo. E outras vezes se manifesta com uma média de 5, 6 anos, 8 anos. Depende muito também do modo de vida da pessoa que está com o vírus. Como é que se transmite o HIV? As formas já são plenamente conhecidas. É através, em primeiro lugar, da relação sexual, sem camisinha, com alguém que tenha o HIV e não está em tratamento. Porque quando a pessoa está em tratamento, numa relação sexual pode até nem transmitir. A primeira, então, é a relação sexual. Pode ser qualquer prática sexual com penetração. A segunda é compartilhando seringas e agulhas. É aí onde entra os usuários de drogas. A terceira, recebendo sangue infectado. Hoje, graças a Deus, isso praticamente não tem acontecido no Brasil por causa do controle do sangue. E a quarta, e muito preocupante, é a transmissão da mãe para o filho, que se chama transmissão vertical. Quando a mãe não faz o pré-natal corretamente, se ela estiver infectada, ela pode infectar o bebê. Mas então, doutor, há possibilidade, quando ela estiver grávida, de realizar algum tipo de tratamento para que o bebê também não tenha doença? Isso é possível? Sim. Existe a chamada profilaxia da transmissão vertical. Existem algumas medidas que serão tomadas para que a mãe não infecte o bebê. Por exemplo, essa mãe não vai amamentar, não vai poder amamentar. Ela toma uma medicação para secar o peito. Segundo, essa mãe que é soropositiva e está grávida, ela vai ter que tomar uma medicação para controlar o vírus, para
cair a quantidade, a gente chama carga viral, reduzir essa quantidade de carga viral, a quantidade de vírus. Terceiro, o parto, a depender dessa carga viral, deverá ser cesariana, porque diminui o risco. A quarta é com relação à questão dela tomar a medicação, ela fazer o tratamento e tem uma medicação que é feita na hora do parto, para diminuir o risco da transmissão. Mas esses tratamentos, eles realmente impedem ou é uma tentativa da não transmissão? Não, reduz muito a transmissão. A possibilidade de reduzir a transmissão é... Olha, se não fizer nada, a transmissão do HIV para a mãe, da mãe para o filho é de 30%. E se fizer intervenção, profilaxia e tudo, cai para a transmissão, a possibilidade de transmissão para 2%, ou até zera essa forma de transmissão. Então é muito importante esse pré-natal. Então as mães que nos assistem, elas podem se detectar através do pré-natal, né, doutor? O melhor é fazer o teste antes de engravidar. O parceiro e a mulher que quer engravidar. O melhor seria fazer o teste antes. Doutor, como é que a pessoa ela pode saber que tem HIV? O senhor falou de alguns sintomas, mas como é? Ela só sabe realmente realizando o exame? De que forma esse exame é realizado? Teste, porque o exame ou o sintoma acontece em qualquer outra patologia, febre, tosse. Agora, o diagnóstico mesmo é com o exame. Hoje, o diagnóstico está cada vez mais fácil. É o caso do chamado teste rápido, disponível na rede do SUS. É uma furadinha, uma punção no dedo e o resultado dá na hora. Então, hoje o teste é muito mais fácil. Está disponível na rede do SUS. Doutor, fomos às ruas e a população tem algumas dúvidas em relação a esse tema. Vamos ouvi-las. Doutor Almir, eu gostaria de saber se sexo oral pode pegar AIDS. Olá, Gilberto. Uma das formas de transmissão do HIV é pelo sexo oral. Agora, olha só, a transmissão o risco é para quem faz o sexo oral, tá, Gilberto? Então, se o homem fizer sexo oral na mulher, é risco para ele. Se a mulher fizer sexo oral no homem, é risco para ela. Isso se o outro parceiro ou parceira tiver infectado com o HIV. Temos mais uma pergunta, doutor. Vamos ouvir. Doutor, é possível contrair AIDS pelo beijo? Olá, Laísa. O beijo não é forma de transmissão do HIV, viu? A forma de transmissão é relação sexual sem o preservativo, sexo anal, oral e vaginal. Mas o beijo não é uma forma de transmissão. A saliva não transmite o HIV para outra pessoa. Doutor, em relação ao tratamento, fala pra gente como é realizado hoje o tratamento de uma pessoa portadora da doença. O tratamento é feito com os medicamentos chamados antirretrovirais. É um tratamento que procura baixar a quantidade de vírus que a pessoa tem. Como não há cura ainda, o tratamento é para reduzir a chamada carga viral. Reduzindo essa quantidade de vírus, a pessoa vai ter uma melhora no sistema imunológico, na imunidade, consequentemente vai diminuir as infecções e a pessoa vai tocar a vida normalmente. Hoje o tratamento está tendo excelentes resultados. Doutor, atualmente quais são os grupos que mais preocupam, né? Que estão sendo os maiores transmissores da doença pela sua avaliação, homens, mulheres, quais seriam os grupos? Na verdade, o que nos preocupa é quem não usa camisinha, independente de se é homem ou mulher. Então, o que é preocupante é quem não acredita que a AIDS existe
e não quer se prevenir. Esse é que é o mais importante. Tem uma faixa da população que muda de parceiro ou de parceira e não se previne. É essa pessoa, essa parte da população que nos deixa bastante preocupados, porque a AIDS é uma doença que tem tratamento, mas ainda não tem a cura. E doutor, as pessoas que são menores de idade, têm menos de 18 anos, é possível que elas façam a realização do teste sem a presença dos responsáveis? É sim, é sim. Acima de 14 anos para cima, ela pode fazer o exame. Agora, é evidente que depende muito do comportamento desse jovem, né? Por exemplo, um jovem com essa idade, embriagado, se ele estiver embriagado, se ele estiver sob efeito de drogas, aí ele não vai ter percepção, não vai entender o que é o resultado do exame. Mas acima de 14 anos e que estiver em condições de um comportamento adequado para receber o resultado, é liberado esse teste. Doutor, qual é a expectativa de vida de uma pessoa que tem a doença e de uma pessoa que não tem, né? Hoje é difícil fazer essa comparação, mas atualmente, com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, qual seria a expectativa de vida de uma pessoa? Hoje, quem faz o diagnóstico, começa o tratamento cedo, vai ter uma excelente expectativa de vida. Antigamente não. Hoje a AIDS é uma infecção crônica, que a pessoa vai conviver com ela, tomando a medicação, aderindo bem à medicação, se alimentando bem, essa pessoa vai viver bastante, sem nenhum problema com relação ao HIV. Doutor, hoje, ainda mais com as redes sociais, há uma disseminação imensa das informações de como se prevenir, de como tratar a doença. Pela sua avaliação, porque as pessoas ainda escondem, porque evitam, às vezes, até tratar a doença e por quem dá esse preconceito? Então, essa geração atual, apesar de tantas informações, essa geração atual não viveu a fase pior do HIV, que a letalidade era alta. Então, essas pessoas ainda não perceberam o perigo do HIV. Então, faz com que relaxem. Eu acho que um dos motivos é esse, a falta de percepção de risco, que a pessoa, infelizmente, tem essa falta de percepção. Ele não percebe o risco e termina tendo relação sexual sem camisinha. Verdade, doutor. Doutor, a gente vai para um breve intervalo e na volta deste intervalo a gente vai responder outras perguntas da população. Fiquem aí, eu volto já.